Eu gostei do final de Arcane, falei, tô leve. Eu gostei do final de Arcane, falei, tô leve. E olha, encontrei muita gente que não gostou, então hoje vou explicar os motivos que podem ter feito você amar ou odiar esse final. Acho que quase todo mundo concorda que pelo menos o episódio 7 foi incrível. A chegada do Echo na outra realidade foi muito bem feita. A diferença das duas vidas, a sensação de estar perdido. Os sentimentos do Echo, especialmente sobre a Jinx, são bem melhor trabalhados, ajudando a complementar aqueles momentos de dúvida do Echo na primeira temporada, que foram bem súbitos e não foram desenvolvidos em tela. Claro que seria incrível se tivéssemos um pouco da relação deles em Arcane 1, mas não tem como reclamar do que tivemos aqui. Em geral, é um baita fanservice positivo termos essa perspectiva de e se a Jinx não tivesse ficado maluca e se Piltover e Zal entrassem em paz. Tudo isso não é usado apenas para intensificar a sensação de tragédia do que tá rolando na realidade, mas também para fazer a decisão do Echo ser mais difícil, voltar ou não. Ele não expressa essas dúvidas, mas como o espectador tem apego ao personagem, muitos vão pensar: putz, Echo, olha esse novo mundo, finalmente você pode viver uma vida com quem ama. Seria legal se eles tivessem feito isso, mas bem, como conversamos nas outras duas análises, parece que tinha muita coisa pra contar em pouco tempo, e essa talvez é a crítica que mais rola por aí. Eu inclusive pedi pra quem me segue no Twitter dar opiniões sobre o final de Arcane, e muitos falaram isso. O sentimento geral foi: é um final ok, mas muito inconsistente e não fez jus a Arcane 1. Me segue lá, é @narrativano. Devido à importância que o Echo teve no episódio final, darem esse desenvolvimento de personagem para ele aqui foi muito importante para valorizarmos a sua ação, visto que ela vai carregar um peso emocional dos motivos que o levam a se arriscar para fazer isso. Não é apenas salvar o mundo, que pode ser algo muito distante, mas sim honrar as memórias que ele tem e ir em direção a um futuro melhor que talvez eles consigam alcançar após derrotarem o Victor. A única parte que eu fiquei chateado no episódio 7 é que não exploramos muito o lado do Jace. Ele volta totalmente maluco, tendo visões dos bichos mecânicos, mas ele é perseguido só uma vez. Não que isso não crie um trauma, mas é o tipo de coisa que se beneficia muito de ter um trabalho em cena, sabe? A sobrevivência dele acaba sendo algo mais estático, não vemos ele sendo atormentado lá pelas criaturas que só ficam olhando. A frase "eu não vou falhar" acaba perdendo o peso que poderia ter. E uma das partes mais interessantes fica meio contextual, e só quem lembra bem da primeira temporada vai conectar, que é o fato do Jace ser um personagem que queria desistir da vida algumas vezes. Enquanto agora ele tá lutando contra tudo e todos pra sobreviver. Gostaria de ter visto mais sobre esses elementos, mas acabou que ficamos só nos flashes rápidos e no clipe musical. Inclusive foi um clipe muito bom. Parece novamente aquele sintoma da série de não ter tido uns 2 episódios a mais. Isso não torna o episódio pior, é até incrível como conseguiram fazer um personagem relativamente deslocado como o Echo, que tem participações pequenas tanto antes quanto depois daqui, ter tanto impacto emocional no público. A cena dele testando o quanto pode voltar no tempo, depois o uso disso pra convencer a Jinx a não acabar com a própria vida, e depois usar a explosão pra interferir nos planos do Victor foi bem legal. Não porque faz sentido dentro da história, mas sim porque foi uma mecânica apresentada que foi utilizada dentro dos contextos que são relevantes emocionalmente para o espectador e criam mudanças drásticas dentro da história. Só que uma cena que ficou meio qualquer coisa pra muita gente foi a morte do Heimerdinger. Aqui não é sobre o lore do LoL, se Yordles morrem ou não, mas sim a construção da cena mesmo. Ele nunca foi um personagem aprofundado, nunca teve um drama próprio que aparecesse em primeiro plano. Pelo menos, observando a montagem da cena, não existe um mega drama em volta disso, nem vemos a Powder se importando com ele. Apesar disso poder ser meio estranho, é uma decisão correta. Eles sabem que essa parte não tem impacto emocional, e arrastar isso com o personagem sentindo algo que a maioria do público não sente, seria negativo pra série e tiraria tempo de partes relevantes. E esse é um dos trabalhos mais difíceis numa história, entender o que cortar e o que manter. É um malabarismo constante, não é só porque algo é bom, entre aspas, que deve ficar, pois o tempo é limitado. Pra ficar, precisa ser o melhor possível. Acho que é isso que alguns fãs fora do mundo do entretenimento acabam não compreendendo quando escutam certas críticas. Na hora de criar um produto como esse, sempre nos perguntamos: isso é o melhor que pode ser dentro do nosso tempo, escopo e financiamento? Às vezes acertamos a decisão, às vezes não, é normal.
Inclusive um criador só aprende muito sobre isso depois que o produto sai. Nossa mente, depois de descansada, desconectada daquilo, só então pensa: putz, isso aqui foi legalzinho, mas podia ter sido cortado pra deixar essa outra parte melhor ainda. Mas tudo que falei aqui é até entendível, só que uma parte que sinceramente acho que erraram muito foi na parte da Mel. Eu já analisei mais esse ponto no vídeo do ato 2, e realmente no ato 3 ela ficou totalmente deslocada dos temas e dramas da história. A relação dela com Jace foi totalmente descartada, ela virou uma maga fodona e ele voltou de um multiverso e não tivemos nenhum diálogo relevante sobre isso. Palavras de conforto, carinho, saudade, é tudo resolvido com frases de efeito: você nunca será uma passageira. Você nunca será uma passageira. E ela virou uma maga fodona e tal, mas e daí? O que isso significa pro emocional da personagem? No que isso se conecta com os elementos profundos e temáticos da história? Como isso ajudou a desenvolver ela ou outros personagens? Qual a grande revelação relevante pra trama que acompanha ela virar uma maga? E como isso impacta no espectador? Pra mim, não há resposta satisfatória pra nenhuma dessas perguntas, mas pra você talvez tenha, porque a arte não é compreendida apenas de uma forma. Às vezes você se conectou com a personagem por causa de alguns de seus elementos, e isso faz você apreciar certos momentos puramente pelo que são, visto que eles naturalmente te agradam pela sua relação com eles ou com ela. Então não tá errado gostar, e não é porque eu disse que algo é um problema que você precisa parar de curtir. É só um ponto de reflexão sobre as decisões do roteiro e como o tempo poderia ter sido utilizado pra melhorar coisas que focassem mais no que realmente importa dentro da história sendo contada. Ela vira fodona e só vira uma ferramenta do roteiro para salvar os personagens. Até a sua batalha com a própria mãe acaba não sendo o foco, visto que é a Caitlyn que rouba esse holofote. Por mais que ambas personagens não tenham tido um bom desenvolvimento com a Ambessa, como falei no vídeo passado, pelo menos vimos a Caitlyn algumas vezes com a Noxiana, e temos uma sequência de acontecimentos para aquela luta acontecer. Então a Mel fica sendo uma secundária no momento que envolve a própria mãe, sendo que esse é um novo foco da história dela, sua relação com a mãe e o mistério de sua família. Em Arcane 1, a personagem tinha presença não pelos seus poderes, ela nem tinha poder, mas sim pela sua moral, sua capacidade política, e seu núcleo de história estava totalmente alinhado com o drama Hextech e as tensões políticas com Zaun. Mas do nada, isso tudo é descartado para entrar uma nova trama sem gancho emocional nenhum, sobre ela ter sido a escolhida o tempo todo e se envolver com a Rosa Negra. A ideia não é ruim, mas foi tudo súbito e sem pontos que ressoassem com as características principais da personagem. Aqui você pode até dizer: ah, narrador, mas é construção pra próxima temporada? E desde quando isso é justificativa pra fazer algo abaixo do nível de qualidade que Arcane demonstrou ter? Fora que a série de agora tem que ser boa no agora. Ela eventualmente ser bem trabalhada não justifica que aqui ela foi mal trabalhada. No fim, a Mel fica só fazendo atitudes que não carregam muitas emoções. Ela vai lá e dá uma enganada na bruxa, mas a mãe morre do mesmo jeito e de uma forma totalmente sem sal. Agora, eu sempre falei como todas as cenas do Victor foram ótimas até aqui, mesmo que ele aparecesse pouco. E sinceramente, elas continuaram. A cena dele falando que sentiria a falta da Skye e ela dizendo que não é bem interessante. Mas aqui entramos naquele probleminha. Parece que várias ideias boas foram executadas de forma apressada. Por exemplo, o Victor tem uma mudança muito rápida sobre acabar com o livre-arbítrio e a individualidade humana. Em uma cena ele tá de boa, na outra ele aceita cometer atrocidades pelo bem maior. Esse é um tipo de mudança que necessita de um bom drama psicológico, sofrimento ou combate entre o lado emocional dele, que sente estar errado em fazer isso, e o outro lado lógico, que começa a ver as pessoas como números e relações mecânicas, e não como indivíduos livres. Visualmente as cenas continuaram incríveis, mas me acabou criando um vilão que não parece ter uma motivação, ou pelo menos a demonstração de uma motivação forte o suficiente para tornar tudo aquilo um grande final épico, onde sua humanidade volta por uma última vez e o faz tomar a decisão certa. Talvez você discorde de mim, e eu acho que é realmente difícil pensar da forma que eu acabei de falar, porque é difícil dissociar o roteiro do visual, da música, da emoção dos personagens. Por mais que eu tenha mais facilidade de fazer isso por ser diretor de narrativa há anos e estudar isso há mais tempo ainda, não deixa de ser difícil. Eu mesmo falei no início do vídeo, eu gostei do fim, me fez sentir coisas, me divertiu, apresentou diversos elementos que eu me conecto e interesso, como, por exemplo, a indomável vontade humana se opondo à crueldade indiferente de aspectos absolutos como tempo, destino, realidade. Por isso Jace estar disposto a ir até o final e Victor perceber como a engenhosidade e imprevisibilidade humana podem criar novos caminhos, fora até mesmo do que um ser quase
mais onisciente pode perceber, gera uma mensagem muito legal sobre a capacidade das pessoas de fazerem coisas incríveis e mudarem o mundo através de escolhas positivas, que as melhorem como pessoa ao fazer a coisa certa, nos colocando num caminho de uma realidade melhor que talvez nunca possa ter sido prevista. A junção de milhões, bilhões de incontáveis pequenas decisões que criam relações tão complexas que são incapazes de serem calculadas até pela matemática, quebrando a barreira do físico, do arcano e das divindades. O visual do Victor também ficou bom demais. Olha só esse rosto bizarro dividido ao meio, perfeitamente simétrico, mas que ao mesmo tempo, apesar de ter usado seu corpo de casulo, a nova forma emerge de dentro, e não é imposta por fora como ele faz com os demais personagens, mostrando simbolicamente que até uma criatura incompreensível e essa forma dele que enxerga tudo vem de sua alma humana, que se fosse outra pessoa em sua posição, pensaria e agiria de forma diferente. Ou seja, ele não se tornou algo absoluto, ele não perdeu totalmente seu ego, ele não transcendeu para apatia e para desassociação total de sua antiga identidade humana. Tudo isso é comprovado quando vemos o que está por trás da máscara cósmica, que é quebrada após o Echo usar o Hextech de forma explosiva, mostrando a sua humanidade que sempre esteve lá. Pra mim, isso é legal demais. Até deram um jeito de justificar o passado do Jace que estava bem solto lá no Arcane 1. Não vou questionar aqui sobre loop temporal, multiverso nem nada, o foco não é esse, mas sim que o próprio Victor, dado tempo suficiente, compreendeu que sua visão era incompleta, pois ele ainda tinha uma fagulha humana e por isso podia estar errado e ser superado. E, infelizmente, pelo menos pra mim, nada disso remove os problemas do roteiro, e esse vídeo é uma análise do roteiro. Pelo menos ele é capaz de transcender esses quesitos, fazendo com que a obra seja maior do que a soma de suas partes. Acho que essa interpretação foi bem legal e merece o seu like e a sua inscrição no canal para continuar vendo as análises diferenciadas que você só encontra aqui. E não deixe de ver a playlist de Arcane analisando todos os atos das 2 temporadas. Continuando a história, Vi acorda e vemos o mendigo do escudo que realmente não fez nada. Ele morre lá durante a guerra e é isso aí. Cara, eu achei o personagem legal, mas não tem como negar que ele foi mal aproveitado. A crítica que eu fiz no meu vídeo anterior foi certeira. Então vai, revoltada, brigar com a Caitlyn, porque a Jinx estava presa. Nessa hora, eu genuinamente fiquei puto. Beleza que a Vi não é das mais inteligentes e só faz merda, mas isso aqui já foi demais. Ela começa a brigar porque a Jinx foi presa? Mano, como assim? Só porque ela teoricamente pode ter mudado, não significa que todas as besteiras que ela fez são apagadas. Não só matar a mãe da Kate e vários conselheiros, mas também matar inocentes em Piltover e muito provavelmente em Zal também. Temos algumas cenas onde personagens dizem isso e cenas onde vemos isso. O pior é que os roteiristas foram bem bunda mole nesse momento, e fizeram a Caitlyn ficar meio acuada com isso, trocando o foco da conversa pra Ambessa e tirando toda a responsabilidade da Jinx e o resto do pingo de desenvolvimento da Caitlyn, procurando lá a Jinx, indo atrás do rastro dela de sangue e tal. Cara, isso aqui foi uma das maiores manipulações implícitas que eu já vi em uma mídia, e sinceramente me decepcionou demais, pois foi um indicador forte de que esses personagens são apenas manequins de marketing, e não personagens vivos no mundo interessante com consequências. Talvez você não ligue, mas eu ligo muito pra escrita, então isso me afetou. A Caitlyn até fala que não podemos apagar os nossos erros, mas o roteiro não acompanha isso tematicamente, nem na trama, até porque ela deixa a Vi entrar lá tirando os guardas, e quando a Jinx foge, ela não tá nem aí, e bem, prefere fazer amor numa cela de prisão. Já vamos comentar sobre isso. E a Vi ainda fala, quem decide quem tem uma segunda chance? Pô, e quem decidiu que sua irmã podia matar inocentes? Cara, sei lá, parece que não é uma frase burra de personagem, porque já vimos ela percebendo as besteiras que a irmã fez antes, estando até disposta a ir atrás dela a qualquer custo. Esse tipo de frase parece muito mais que foram os roteiristas forçando uma frase de efeito em detrimento do desenvolvimento de personagem que eles mesmos executaram. A Caitlyn tem até uma conversa rápida com a Jinx, mas cadê a catarse? Todo esse novo arco dela foi em relação à sua dor e raiva pela Jinx, mas a grande conclusão disso é ela dizer que odiando a Jinx, ela odiou a si mesma e vai embora? Acabou? É isso? A ausência de cenas da personagem sofrendo esse processo de reflexão torna esses momentos vazios. As cenas que eles fizeram são necessárias para não deixar a história sem pé nem cabeça, mas não carregam uma construção verdadeira dos sentimentos e mudança da personagem. Pelo menos depois temos uma conversa da Jinx com o Silco. E realmente, esse é um personagem que sempre que aparece deixa tudo legal, gosto muito dele. E aí chegamos na cena da Vi e da Kate. Olha, como eu falei mais cedo, existem várias formas de ver valor em algo. Muitos vão dizer que a cena é boa por motivos fora da obra, como representatividade e coisa do tipo. Mas aqui o canal é de narrativa, então esse tipo de argumento não cabe na análise.
Só que quanto mais eu pensei na cena, mais parece a decisão mercadologicamente correta, independente de qualquer problema que ela tenha, principalmente com a forma que tratam o arco de personagem da Vi e suas características principais. Efetivamente, quase ninguém liga pra isso. A maioria do público quer ter o fanservice, e a cena foi exatamente isso. Vi e Kate estão vulneráveis, elas já fizeram tudo o que podia. O local naturalmente vai agradar pessoas que gostam de ler fanfics e coisas do tipo, devido ao fator rebelde e exótico de acontecer entre uma policial e uma rebelde dentro de uma cela de segurança máxima, um local meio sujo e tal. Acho que eu como roteirista faria o mesmo, olhando como produto é a melhor decisão de todas, e faz um sacrifício pequeno dentro aí de todos esses outros problemas que o final tem. E esse momento chocante ajuda a mascarar os demais problemas. Esse é um macete muito bom de Arcane. É difícil deixar a emoção de lado em qualquer obra, ainda mais quando o negócio tem uma produção maravilhosa como tivemos, que se utiliza muito de fatores explosivos e visualmente absurdos para te imergir na história. A animação, a mistura de 2D com 3D, direção, fotografia, microexpressões faciais dos personagens colocadas cuidadosamente pelos animadores, a trilha sonora, os personagens que amamos, chegando em momentos que finalmente podem se soltar, provarem seu valor, se superar, por fim ir em direção ao futuro melhor. Um roteirista tem que saber o que sacrificar e o que focar. E aqui é um sacrifício pequeno que gera alguns probleminhas que são ocultados por outros problemas maiores da obra e que dessa forma que eles fizeram muito mais emoção e elementos que vão puxar a atenção do público. Sei lá, eu poderia criticar um monte de coisa aqui nessa cena, mas pensando de uma forma prática, realmente é a melhor decisão devido ali ao escopo, tempo e outras coisas que eles tinham de limitação. Esse tipo de coisa que comentei também faz você nem ver os problemas da guerra, que sinceramente foi bem fraquinha. Claro, tivemos momentos que eu adorei, como a chegada da Jinx, a parte do Echo, o fato do Victor ser meio que um Dr. Manhattan, e aqui vale até explicar rapidinho como que ele pode estar em um loop temporal. No caso, ele está em uma dimensão acima, então interage com as 3 dimensões como se fosse nós lendo um quadrinho ou vendo um vídeo ou filme. Então ele consegue mexer em coisas que nós não compreendemos, não é um paradoxo nem um furo. O filme A Chegada e o quadrinho Watchmen possuem essa abordagem, até a habilidade do Eren de Shingeki no Kyojin funciona assim, e eu tenho um vídeo analisando o final onde explico isso com mais calma. Agora, a menina traidora precisava existir? Ela tem umas 3 cenas falando o óbvio pra Kate, então vemos que ela é uma traidora e ela morre instantaneamente. Isso entra no que falamos, quais outros elementos se beneficiariam mais de ter mais tempo? E pra mim quase todos seriam melhor aqui do que esse mini plot descartado e cortado dela. Por exemplo, a própria Isha é esquecida no ato 3, vemos a Jinx botando fogo em tudo do seu passado, mas não temos uma despedida simbólica dela. Preferiria muito mais isso do que esse plot da Ruivinha. Essa guerra em geral, eu acho que foi o momento que os escritores mais demonstraram como perderam parte do controle da obra. A batalha impossível de se vencer rola em um episódio, e o drama da guerra em si fica meio deslocado. Poderia ter sido o veículo para várias outras coisas, um plano de fundo para os dramas reais que nos importamos, que é sobre as irmãs e as consequências do Hextech. Mas perdemos muito tempo dando destaque a cenas que não levam a lugar nenhum, tipo as cenas da Ambessa com seus soldados e várias outras partes de contextualização ou dramas forçados, tipo a morte da cantora ou do mendigo do escudo. Acho que a Ambessa ficou central demais na trama e puxou boa parte do foco que era pra ser dos outros personagens, tirando até o ponto principal da Mel na trama e a transformando numa personagem de transição pra outra série. Não que a relação da Mel e da Ambessa seja um problema em si, ela funciona, mas algumas decisões, como focar na Rosa Negra agora e também ali no mistério do Kino, foi só tempo sem conexão com a trama principal, que não deu nenhum pagamento relevante. Isso fica bem claro com a morte da vilã. Ela morre e daí? Qual o impacto emocional que tivemos? Nem a própria Mel sentiu muita coisa em tela. Qual o grande momento na história que acontece por causa da morte dela? Nenhum. Ela era só contextual ao que o Victor estava fazendo. Isso ocorre porque não tivemos cenas que desenvolvessem esses elementos de forma interessante, para que sentíssemos o peso da morte dela dentro da história. E não tô falando de você ficar triste, mas sim de você pensar, putz, ela morreu, e agora? Da forma que foi, parece que as consequências são muito superficiais, o que inclui as consequências da parte política da história. Onde estão as consequências da Caitlyn ter usado a polícia de Piltover para fazer tantas besteiras? Sabe, o fato dela ter se aliado a Noxus e ter tomado diversas decisões erradas influenciadas por uma instigadora de guerra. Ela não vai responder por nada? Vai continuar de boinha sendo rica e influente no conselho? Cadê as consequências dos barões químicos que se aproveitavam e fomentavam o mundo corrompido de Zon? E que nem aparecem para ajudar na guerra. Não dá pra dizer que eles eram irrelevantes, o Silco era um deles, teve uma guerra depois que o Silco morreu.
Beleza, às vezes um inimigo e uma ferida em comum fazem as pessoas se unirem, marcaram um recomeço, mas do jeito que foi feito, parece um filme da Disney, só faltou o "e viveram felizes para sempre". Até porque talvez a Jinx esteja viva? Vemos a Kate estudando as informações e diz que alguém fugiu por um duto de ventilação próximo onde rolou a explosão que a Jinx fez, e vemos um Zeppelin voando, o mesmo que ela disse que queria voar quando pequena. Então, tá tudo bem você matar vários inocentes e fugir, abandonando sua irmã com trauma achando que você se matou pra salvar? Ok, mesmo que ela sobreviva, ela morreu simbolicamente, talvez iniciando uma nova vida, mas só fica zoado. O grande momento que faria ela começar a sua redenção, um arco positivo ou algo do tipo, era a conversa que o Echo teve com ela, um momento do podemos construir algo novo, mas não vemos nada. Ela só tenta acabar com a própria vida 4 vezes e depois muda de ideia. Cara, é impossível que as pessoas não tenham percebido isso. Eu não sou maluco, ou sou? Será que eu tô ficando coringado igual a Jinx? Olha, mesmo com todas essas críticas, pra mim, os momentos marcantes foram muito marcantes. O tema do Victor, Jace e Echo foram incríveis. A chegada da Jinx foi irada demais. Então eu gostei, eu me diverti. Felizmente consegui absorver as coisas que me deixaram felizes, mas não tem como negar a variação de qualidade assustadora que Arcane sofreu. Tudo parece ter saído do controle e isso me deixa triste. Parece que a Riot escolheu sacrificar a qualidade da possível maior obra de animação já feita no mundo para economizar uns trocados, sendo que sabemos como eles conseguem dinheiro infinito com o WoW. O que é até engraçado, sabendo que a empresa cortou 11% da sua equipe e outros rumores deles estarem precisando cortar gastos. Como sempre, parece que vão pelo caminho mais fácil de sacrificar a arte ao invés de rever o desperdício de dinheiro que estão tendo em várias outras áreas, mas nem vou entrar nesse tópico aqui. Arcane ficou ruim? Olha, eu acho que não, mas eu consigo compreender totalmente quem se decepcionou. Me diz sua opinião aí nos comentários e dá like no vídeo porque teve uma galerinha da fandom de Arcane que veio me atacar em grupo no vídeo passado. Se inscreve no canal pra ver mais análises que você só encontra aqui e me apoia a partir de R$5 pra ver vídeo exclusivo, antecipado, live e muito mais. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Kairos Valentine, e aos heróis Adriel Cavalcante, Alex de Oliveira Silva, André Luiz Melo, Eduardo Rufino, Felipe Vulpes, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Overhaul Engenharia de Manutenção, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho.